Vamos resolver a seguinte questão. O terceiro termo de uma PG é 3 e o sétimo termo é 27. Determine a razão e o primeiro termo dessa PG. Inicialmente, o que vem ser uma PG? Uma PG é uma sequência numérica cuja razão de um determinado termo pelo seu anterior, ela vai ser constante, vai ser igual, ok? Então, aqui nós temos, por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32, até um enésimo termo, que eu vou chamar de AN. Se nós fizermos aqui a razão de 32 por 16, vai dar 2. 16 por 8, que é seu anterior, vai dar 2. 8 por 4, 2. 4 por 2, 2. Então, nós vimos aqui que as razões são todas semelhantes. Então, esse exemplo aqui é uma progressão geométrica. A gente pode dizer também que uma PG é uma sequência numérica onde os próximos termos são obtidos pegando o termo anterior, multiplicando por esta razão. Então, aqui no meu problema, eu quero determinar qual que é este número aqui, que está sendo multiplicado, e qual que vem ser o primeiro termo, tá? Então, aqui, o A1 é chamado primeiro termo da minha sequência, e o Q, ele é chamado razão, e o meu AN é o enésimo termo, ok? Como que a gente determina um enésimo termo da minha PG? Para determinar, a gente tem que chegar a uma lei de formação para esse enésimo termo. Vamos determinar essa lei de formação. Olha só, se eu tenho uma sequência agora de forma genérica, o meu primeiro termo, A1, vai ser ele próprio, vai ser o A1. Agora, o meu A2. O A2, como nós vimos aqui no exemplo numérico, foi o produto de quem? Do A1 vezes a minha razão, que no caso aqui é 2, e meu A1 é 2. Então, aqui de forma genérica, vai ser A1 vezes a minha razão, que quem que vai ser o A3? O A3 vai ser o A2, que é o anterior, que no caso aqui do exemplo numérico seria o A3 seria o 8, que foi o anterior, que era o 4, vezes a minha razão. Então, o anterior aqui é o A2, vezes a minha razão, que quem que é o A2? O A2 é o A1 vezes Q vezes Q. Então, nós podemos reescrever como A1 vezes Q elevado ao quadrado. Vamos fazer mais um próximo termo, um A4, para determinar o AN. Então, nós temos que o A4 vai ser dado pelo anterior, que é o A3, vezes a minha razão, que é Q. Quem que é A3? A3, nós vimos que é A1 vezes Q ao quadrado, vezes Q. Então, nós podemos escrever que é A1 vezes Q ao cubo. Então, aqui, nós já chegamos a uma lei de formação. Ó. Se a gente analisar, nós queremos agora o enésimo termo. Nós vimos que o A3 ele é dado por A1 vezes Q elevado ao quadrado. Então, isso aqui seria a mesma coisa que quem? O meu índice N menos 1. A mesma coisa do A2. O A2 aqui vai ser quem? O A1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem que é o N? É o 2. 2 menos 1, 1. O A4. O A4 foi dado por A1 vezes Q elevado a 3. 3 seria quem? N menos 1. Seria 4 menos 1. Então, nós podemos escrever de forma genérica aqui A1 vezes Q elevado a N menos 1, que é a lei de formação para o enésimo termo de uma PG, ok? Então, vamos resolver agora o problema. Ele quer determinar a razão e o primeiro termo dessa PG.
sabendo que o terceiro termo é 3 e o sétimo termo é 27. Então, nós sabemos aqui que o A3 ele vai ser dado por A1 vezes Q elevado ao quadrado. Então, A3 é dado por A1 vezes Q elevado ao quadrado, que é n menos 1. E o A3, ele disse que é 3. Agora, o A7. O A7 vai ser A1 vezes Q elevado a n menos 1. N vale 7, então vai ser elevado a sexta, que é igual a 27, ok? Então, nós temos o seguinte sistema. A1, Q ao quadrado, igual a 3. A1, Q à sexta, igual a 27. Posso resolver aqui esse sistema por substituição, né? Então, aqui eu vou isolar o meu A1 na primeira equação, que vai ser igual a 3 sobre Q ao quadrado, porque aqui está multiplicando, o inverso é a divisão. Então, agora nós vamos aqui na segunda equação substituir o A1. Então, vai ficar 3 sobre Q ao quadrado, que multiplica Q à sexta, igual a 27. Então, aqui nós temos uma divisão, bases iguais, repete a base, subtrai os expoentes, então vai ficar 3, que multiplica Q elevado a 6 menos 2, que é igual a 27. O 3 é um produto inverso à divisão, pode dividir o 27, então vai ficar Q elevado a 6 menos 2, 4. 27 dividido por 3. Então, Q é quarta, 27 dividido por 3 vai dar 9. Aqui eu tenho a potenciação, que a operação inversa é a radiciação, então vai ficar Q igual a raiz quarta de 9. 9 nós podemos escrever como 3 ao quadrado. E essa raiz quarta eu posso reescrever ela na forma de uma potência. Então, vai ficar 3 ao quadrado elevado a 1/4. Então, potência de potência resulta em uma multiplicação. Então, vai ficar 3 elevado a 2 vezes 1, 2/4. Que eu posso simplificar aqui por 2, sobra meio, ok? Então, Q vai ser o quê? Mais ou menos, o meio eu posso transformar numa raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de 3. Então, determinamos aqui a razão da PG, que é dada por Q, que é mais ou menos raiz de 3. Agora, nós vamos determinar quem que é A1, substituindo aqui quem que a gente encontrou em Q. Então, A1 vai ser 3 sobre mais ou menos raiz de 3 elevado ao quadrado. Então, aqui, eu estou elevando esse número aqui, que ele pode ser positivo ou negativo, ao quadrado vai me dar positivo, certo? E a radiciação aqui, cujo índice é 2, é o inverso da potenciação, cujo expoente é 2, então sobra 3. Então, A1 vai ser 3 dividido por 3. Logo, A1, 3 dividido por 3, 1. Então, o primeiro termo da PG vai ser 1. Sendo assim, nós resolvemos o problema, que consistia em determinar quem? A razão e o primeiro termo da minha PG. Um modo de verificar se isso está correto, basta substituir quem que nós encontramos aqui como primeiro termo e como a razão. Então, substituindo aqui, ó, eu não disse que o meu A3 é dado por A1 vezes Q ao quadrado? O A1 vale quanto? O A1 vale 1.
o Q aqui vale mais ou menos a raiz de 3. Se eu considerar a minha razão o Q como positivo ou quanto negativo, vai resultar no mesmo valor. Por quê? Porque eu estou aqui elevando a uma potência par. Então, toda vez que eu elevo uma potência par, se o número for tanto positivo quanto negativo, ele resulta em um número positivo. Então, aqui, se eu considerar aqui raiz de 3 como positivo elevado ao quadrado, vai ficar 1 vezes 3, 3. Se eu considerar a mesma coisa, se fosse um número negativo, só fazendo para exemplificar, menos raiz de 3 elevado ao quadrado, também vai dar 3. 3 vezes 1, 3. O mesmo seria quando eu fosse fazer a conferência aqui, para verificar aqui que o meu A7 é igual a 27. Então, assim, resolvemos a questão, verificamos se essa razão e o primeiro termo é válido e até o próximo vídeo.